E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje estamos iniciando um novo dia, uma nova abordagem ao nosso conteúdo, uma nova perspectiva ao nosso conteúdo. E é claro, eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, fazendo as evidências, comentando, anotando e, é claro, prestando atenção em todos os detalhes, pois eles serão importantes para o nosso engrandecimento escolar, tá bom? Desde já, peço então a vocês que preparem, que se organizem aí no cantinho de vocês e, é claro, espero que vocês aproveitem tudo que eu preparei hoje para você, porque eu tenho certeza absoluta de que nós teremos uma excelente aula, ok? Vamos lá! Muito bom, alunos, revê-los, viu? Fico muito feliz de que vocês estejam aqui comigo hoje. Nós, a partir da aula de hoje, estamos aqui oficialmente iniciando nosso segundo bimestre. Isso mesmo, oficialmente iniciando nosso segundo bimestre. E eu fico feliz de estar fazendo parte dessa história, na verdade, porque é uma história com vocês durante o dia de hoje, durante o bimestre que se inicia hoje, assim por diante. Turma, eu tenho algumas novidades, algumas mudanças para conversar com vocês, viu? E essas mudanças são mudanças positivas. E eu gostaria de iniciar a nossa aula de hoje conversando sobre isso, para que nós possamos esclarecer, colocar os pontos nos is, para que vocês se organizem assim como eu, tá bom? A primeira informação, como eu comentei, que estamos iniciando o nosso segundo bimestre a partir de hoje. A outra informação, a segunda informação, é que do segundo bimestre, e assim se Deus permitir, até o fim do ano letivo, que nós sabemos, né? O dia de amanhã não nos pertence, inclusive essa linha de ideia é uma linha literária. Nós estudamos isso em literatura. Mas enfim, estarei com vocês então na disciplina de língua portuguesa. Que maravilha, né? Língua portuguesa. Essa mudança eu gostaria de trazer para vocês esse comentário, essa abordagem sobre isso, porque se vocês perceberam, bimestre passado eu estive com vocês na disciplina de arte. Foi uma disciplina extremamente proveitosa, muito boa de ser trabalhada, mas agora eu deixo um pouquinho arte, deixo a critério da nova professora, uma profissional excelente, e então continuo com língua portuguesa, tá bom? Saio de cena em uma disciplina para entrar em cena em outra. E isso é algo muito bom, viu? É algo positivo e vai enriquecer bastante. Eu percebi que vocês ficaram assim bastante animados com a minha presença nessa disciplina atual e isso demonstra algo muito positivo. Bem, uma outra informação nós já retornamos ao modo presencial e, naturalmente, já contamos com um número de alunos nesta forma, tá? Esses alunos, especificamente, eles trouxeram feedbacks positivos durante o tempo online e agora eles estão trazendo feedbacks positivos da forma presencial. Qual é o primeiro feedback, então? É que este contato com o aluno e o professor é um contato que, felizmente, é possível apenas de forma presencial. Por quê? Porque o aluno ele se sente mais à vontade para perguntar, indagar, questionar, tirar dúvidas de forma presencial. Então, é muito mais confortável estar num ambiente de sala de aula e o aluno parar um pouquinho, levantar a mãozinha e perguntar: professor, eu não entendi tal situação. Será que o senhor poderia explicar de uma maneira diferente? E é claro, este ambiente enriquece o ambiente que é a sala de aula. Então, é um ponto positivo. Com isso, você que está online em casa, eu faço um convite a você.
Se você tiver a oportunidade de se organizar, claro, tudo dentro das medidas de segurança, e estiver conosco no modo presencial, será muito mais satisfatório. Você vai ter mais qualidade nos seus estudos, você vai ter mais rendimento nos seus estudos, você também vai ter um ambiente ali em que você possa se sentir confortável, como eu comentei anteriormente, e é claro, você vai ter a participação efetiva dos alunos, dos colegas, do professor, da coordenação, da direção, já que a escola é um ambiente totalmente preparado para que você esteja o tempo inteiro em processo de interação. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser iniciada por meio deste convite. É claro, das orientações e das observações que eu coloquei nos minutos anteriores, e por meio deste convite. Eu faço um convite a você para estar conosco no modo presencial, tá bom? Lembre-se disso, pense com muito carinho e eu vou esperar uma resposta sua. Pode ser no meu privado, pode ser até por meio dos seus colegas, não tem problema nenhum, que eu sei que vocês estão em contato aí de qualquer forma, tá? Pense porque vai ser uma maneira de você se organizar. Até porque você vai ter contato ali com a agenda de modo presencial, com a explicação de modo presencial. Você vai conseguir se organizar bem melhor, certo? Maravilha, então. O convite foi feito e eu vou esperar, então, um feedback seu, tá? Vamos lá, então. Muito bem, aqui estamos então. O livro que nós vamos trabalhar hoje é o livro de produção textual, é o livro de atividades de produção textual, e aí nós temos aqui nono ano, volume 2. Bem, acredito eu que você já esteja habituado a este ritmo, tá? Já entendeu como é o processo, já que o primeiro bimestre, eu acredito que tenha sido um bimestre de adaptação tanto para os alunos que já estão conosco na instituição há bastante tempo, quanto aos alunos novatos, ditos novatos, né? Então, só para você ter uma ideia, em língua portuguesa nós temos 3 livros: livro didático, livro de atividades, que é o de gramática, e o livro de atividades de produção textual. É bom que você tenha conhecimento disso para que você não fique perdido quando eu trabalhar os livros, tá bom? Vejamos o seguinte, então. Em relação ao livro de atividades produção de texto, nós vamos entrar hoje no volume de número 2. E, conforme o bimestre passado, lá nós trabalhamos proposta por proposta, uma proposta por aula. Neste bimestre não será diferente, tá bom? Você vai ter a sua proposta e, consequentemente, toda a abordagem em cima dessa proposta. A aula de hoje, como ela é a primeira do bimestre, ela é crucial para você entender todo esse processo de construção de texto, tá bom? Você, como aluno do nono ano, um aluno já maduro, já deve ter ideia como você vai trabalhar. Só a título de informação, o tempo presencial é diferente do tempo online. O tempo que eu me refiro é primeiro tempo, língua portuguesa, segundo tempo, produção textual, por aí vai, tá? Eu digo isso porque isso causou uma certa confusão entre os alunos quando eles retornaram ao presencial, enfim, só para você ter isso em mente. Neste tempo, exclusivamente, nós estamos trabalhando produção textual, tá? Não confundam com língua portuguesa. Eu estou com vocês em língua portuguesa e produção textual. Uma outra situação é a seguinte: eu gostaria de que vocês assistissem com muito detalhe, do início ao fim, a nossa aula de hoje, porque eu vou esclarecer a atividade que eu vou deixar no caderno. Isso, as atividades em PDF, elas vão retornar para que você escreva no caderno, certo? Com isso, eu gostaria de muita atenção da sua parte, muita atenção mesmo, porque nós sempre vamos trabalhar a atividade do livro de atividades com o formulário
que tem lá no final do seu livro. Então, tenha muita cautela, muito cuidado. Eu vou explicar com muita atenção, com muito detalhe, passo a passo, mas é claro, este processo de aprendizagem é uma via de mão dupla. Eu te auxilio e você me auxilia. Eu explico para você tudo o que estiver relacionado à nossa aula de hoje, mas eu preciso que você também faça a sua parte. Faça os exercícios, se organize de uma maneira para que você consiga responder a tudo e, é claro, não deixar nada pendente lá no final do segundo bimestre. Você já está acostumado ao ritmo, então agora é só se organizar. Dúvidas? Mandem contato para mim no privado. Eu vou ter ali toda a vontade, a boa vontade do mundo e o prazer em ajudar você, mas você precisa me mandar mensagem, ok? Então, para hoje, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter, então, aqui a proposta de número 1 que vai ser trabalhada hoje e todo o processo de desenvolvimento dessa proposta. Vamos colocar, então, coloque aí no seu livro, pegue o seu livro e já coloque na página de número 2, tá? A página de número 2 do seu livro de produção textual. Você vai encontrar aqui proposta de número 1 e nós temos resumo, versão enxuta do original. Turma, vale lembrar o seguinte, resumo é um gênero textual. Bimestre passado nós trabalhamos alguns gêneros textuais, tá? Quais foram? O texto dissertativo argumentativo, nós demos uma ênfase ali ao cartaz, tá bom? Então, quando nós estudamos os gêneros textuais, nós precisamos levar em consideração as suas características. O resumo é um gênero textual muito tranquilo de ser trabalhado. Por quê? Segundo o nosso material, inclusive já projetei na telinha de vocês, é a partir do resumo que você vai ter uma leitura útil com o objetivo de organizar informações, facilitar a compreensão de conteúdos, porque dessa forma você vai colocar ali o que é mais importante sobre aquele determinado assunto, tá? Se você aprende a resumir, e aí entra aqui o comentário do nosso livro, você então aprende a estudar. E isso é muito certo, viu? Às vezes, em algum momento da nossa vida, nós nos deparamos com um texto tão extenso que o que você faz para entender aquele material? Você resume. É claro, com as suas palavras, com a sua forma de entender o que está sendo posto ali, mas não deixa de ser um resumo. Nós temos, inclusive, alguns artistas, e aí eu vou abrir aqui um parênteses, tá? 2 parênteses, né? Um para começar e um para terminar. Só para eu trazer um brevíssimo comentário. Alguns artistas, esses atores da Globo, né? Atores de outras emissoras, eles dizem que uma forma deles entenderem, ou melhor, colocarem na cabecinha todo o texto ali para decorar, para poder atuar, eles desenham, tá? Em um outro papel, em um outro material. É a forma que eles têm de resumir aquilo que eles estão estudando, tá? E aí você vai observar aí um outro aspecto. Cada pessoa resume de uma maneira diferente, aprende de uma maneira diferente. Nós temos uma forma de resumir, mas cada pessoa aprende determinado conteúdo de uma maneira diferente. Há pessoas que elas são mais visuais, elas aprendem tendo mais esse contato visual. Há pessoas que elas são mais táteis, tá? Elas aprendem tocando em algo. Há pessoas que elas são mais auditivas, elas aprendem bem mais ouvindo. Há pessoas que aprendem escrevendo e por aí vai, tá? Cada tipo de pessoa tem a sua forma de estudar e, consequentemente, a sua forma de aprender a estudar. O resumo, então, é um gênero textual que auxilia qualquer pessoa, do mais jovem ao mais velho, a entender aquele conteúdo, tá? Então, a proposta de número 1 vai ter justamente este objetivo, de nos fazer entender o que seja um resumo
como construir um resumo, quais as características de um resumo, tá? Vamos ver aqui este brevíssimo comentário que tem aí uma outra situação, viu? Sempre nas laterais do nosso material aparecerão comentários. Da mesma forma que era lá no nosso primeiro bimestre. Sempre vai ter como objetivo de realçar ou ressaltar tudo que for concernente, referente àquela abordagem do material. Se nós estamos estudando agora sobre o resumo, então aqui na lacuna o que vai ter? Comentários sobre resumo. Vamos ver então o que o Júlio Dantas nos dirá. O que é difícil não é escrever muito, é dizer tudo escrevendo pouco. A concisão e a brevidade, virtudes gregas, são meio caminho para a perfeição. E isso é fato. Se você lê um texto, tá, e você precisa parar para pensar o seguinte: você é aquele tipo de pessoa que escreve bastante ou que escreve pouco? Não tem quando nós colocamos nas avaliações, nas listas, nos testes, de uma maneira geral, o seguinte: por que a água é transparente? Ou então nós temos assim, a água é transparente. Por quê? Aí você coloca sim. Ali você não especificou, tá? Neste momento, então, o que pode ser notado é que você precisa trabalhar o seu processo argumentativo. Resumir, tendo a ideia central, é uma coisa, mas resumir sem dizer absolutamente nada é uma coisa totalmente diferente, tá? Então, se você não desenvolve a sua ideia, mesmo que de forma resumida, você ainda precisa construir e trabalhar isso em você, senão você vai ter um déficit de aprendizagem futuramente, tá? Ser objetivo é algo que é importante, mas ser objetivo sem trazer um argumento satisfatório, infelizmente você vai ter uma complicação aí, tá? Eu, professor Henrique, sou uma pessoa que vai resumir as coisas, mas os textos, coisas não, vamos tirar essa palavra coisa, né? Vai resumir os textos, mas eu tenho um certo problema. Eu não consigo resumir com poucas palavras. Aí o meu texto ele acaba ficando muito longo, tá? E é justamente o que o comentário do Júlio Dantas vem esclarecer, que o difícil não é escrever muito, é dizer tudo e escrevendo pouco. É um desafio, tá? E aí nós temos aqui do José Paulo Paes, no livro Poética, um poema que tem o nome de Poética. Vamos lê-lo. Nós temos, então, Poética. Conciso, prolixo, prolixo. Eu vou deixar que vocês façam uma interpretação deste poema. É belíssimo, viu? E vai justamente nos dizer a respeito deste gênero textual. Vamos então ao texto que nós temos aqui na página de número 2. O texto a seguir constitui-se de elementos verbais e não verbais. Opa, o que significa isso? Vamos fazer uma retomada a algo que foi explicado pela professora Lenilza lá no primeiro bimestre, tá? O que nós temos como elementos verbais são justamente os elementos escritos dentro do material, tá? Nós temos concisão, você consegue perceber que é algo escrito por palavras, por letras que constituem uma palavra. Então, é um elemento verbal. É o texto, praticamente, né? E o não verbal, que aqui nós temos o desenho. Não deixa de ser um texto, ok? Mas, neste caso, não é formado por palavras, mas por imagens. Vamos, então, refletir sobre o texto lido. Primeiro, observe a ilustração do personagem. Pela ação que ele está realizando, uma provável profissão desse personagem seria o médico, um professor, um dentista ou motorista. Bem, nós temos aqui concisão, nós temos um texto, mas ele pede para olharmos aqui para a ilustração do personagem. Esse personagem está com um lápis na mão, tá? Mas olha, veja bem, ele está receitando algo? Possivelmente, né? Esta imagem, então,
pode esclarecer o quê? Nós já vamos cortar aqui motorista, porque se fosse motorista, teria algo relacionado ao volante, mas ele está com um lápis na mão, né? Pode ser um dentista? Talvez, mas por que uma caneta, né? Que já que ele vai fazer uma receita de um medicamento, um anti-inflamatório, por exemplo, para o dente. Então seria uma caneta. Pode ser um médico? Olha, nós podemos seguir a mesma linha de raciocínio do dentista. Pode ser um professor? Pode ser um professor. Mas é claro que eu quero que você pense sobre essa questão. Eu te auxilio, mas eu quero que você seja o personagem principal do seu processo de ensino-aprendizagem. Vamos então para a próxima página. E aí nós temos aqui o seguinte. 2. Perceba que no texto há uma expressão da linguagem popular. Que expressão é essa e o que ela significa no contexto em que aparece? Vamos ver aqui, ó. O que nós temos de linguagem popular aqui? Você vai ver. Olha só. É proibido encher a linguiça na redação. Opa! Isso aí é uma linguagem coloquial, linguagem popular, porque em um texto objetivo, científico, um texto formal, nós não vamos escrever é proibido encher linguiça na redação. Então, aqui nós temos uma situação que vai responder, inclusive, a primeira questão, que a provável profissão desse personagem seria justamente o professor. Tá? E aqui, na segunda questão, você já vai ter ideia, que eu acabei de dizer, o que você pode transcrever para cá. A terceira questão, naturalmente, eu vou deixar que você responda direitinho aí, você pense, pondere, questione, tá? É claro, eu comento as questões, mas você precisa também fazer a sua parte. A quarta questão, eu também vou deixar que você leia, ela é uma questão muito objetiva e que você recorra ao dicionário conforme a questão explicita, tá? A questão número 5 também é uma questão que você vai recorrer ao dicionário, tá bom? Tanto que nós temos as palavras prolixo, objetividade, você vai pesquisar esses significados. E em seguida você vai elaborar uma frase para cada palavra pesquisada, tá? Pense com muito carinho e com muita dedicação. Vamos ver, então, a quarta... Espera lá. Não a quarta questão, né? Eu ia dizer a página de número 4. A quarta página. E aqui nós temos aqui um texto para lermos com muita atenção. E, é claro, eu vou deixar para você ler. Nós temos a questão de número 6 para você discutir. A questão de número 7 que você também vai responder. E aí eu chego na questão... Ela não é a questão mais importante, mas é uma questão que vai fechar a proposta de número 1. O que você vai fazer na questão de número 8? Você vai fazer um resumo do texto com no máximo 15 linhas de acordo com as informações registradas acima. Um resumo do texto, tá? Que texto é esse? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Texto 2, sono na adolescência, tá? Então, veja, leia direitinho e faça o resumo. Novamente, agora escreva, nas linhas abaixo, faça um resumo do texto em, no máximo, 15 linhas, de acordo com as informações registradas acima, tá? Então, você vai levar em consideração todas as informações aqui. Aqui eu quero que você faça um rascunho, tá? Pode fazer um rascunho, e se é um rascunho, você não precisa levar 15 linhas. Mas lá no seu formulário, tá? O formulário lá no final do livro, você precisa levar em consideração 15 linhas. Você vai fazer o seu rascunho aqui e pode fazer o seu rascunho no caderno também, tá? É uma maneira que você tem de se organizar. Para você escrever um texto, você precisa treinar, tá? Todo texto ele precisa ser treinado. Nenhum texto ele fica impecável de primeira. Correto? Então, aqui, com a questão de número 8, nós fechamos a proposta de número 1. Com isso, então, vamos lá para a atividade que eu vou deixar em PDF para ser transcrita no caderno. Pronto. Aqui estamos. Veja, já projetei. Aqui tem os nomes dos professores Henrique Lima, que sou eu, e da professora Lenilza, porque eu
dou aula para o nono ano matutino e a professora Lenilza dá aula para o nono ano vespertino, tá? E como profissionais que somos, nós compartilhamos o mesmo material. Então, não adianta querer trapacear professor que nós saberemos. Aí nós temos o seguinte: produção textual, atividade no caderno, atividade para ser copiada e respondida no caderno, tá? E a nossa primeira atividade do segundo bimestre. Aqui nós temos o assunto que nós estamos estudando e as páginas, tá? Páginas 2 a 5 do livro de atividades. E vem aqui o seguinte comentário: atenção! Essa atividade deverá ser respondida no próprio livro de atividades de produção textual. Isso nós já entendemos. Tanto que passamos os minutos iniciais todos da nossa aula de hoje conversando sobre as questões, tá? Porém, entretanto, contudo, todavia, a questão de número 8, lá na página de número 5, tá aqui, ó, fiz questão de anexar aqui, deverá ser feita no caderno. Ah, professor, só acabou de dizer que eu tenho que fazer o rascunho no livro. Sim, faça o rascunho no seu livro. E faça o rascunho no seu caderno também, tá? O que você vai fazer? Escreva lá no seu caderno cabeçalho, eu quero com cabeçalho. Em seguida, o nome da disciplina. Em seguida, coloque lá questão número 8, página 5 do livro de produção textual. E transcreva o seu rascunho. Você vai, preste bem atenção, você vai fazer o rascunho no livro e no caderno. Quando você estiver com o seu rascunho finalizado, você vai, então, pegar este material e vai transcrever para o formulário de produção textual, que é este formulário. Coloquei o print aqui, tá? Como uma forma de te auxiliar a entender o que eu quero. E aqui você vai escrever o seu texto definitivo, tá? Eu digo texto definitivo, que é o texto que vem para cá impecável, com margem, com a pontuação correta, com tudo muito bem bonitinho. Então, observem e levem em consideração essa proposta de número 1. Faça agora, tá? No tempo de aula. Você pode concluir depois. De qualquer forma, não quero que esta produção textual fique sendo postergada, procrastinada, tá? Faça conforme as minhas orientações e no tempo que eu estipulo, para que futuramente você não crie uma bola de neve, tá? Com muito material pendente, então comece a se organizar desde já. É uma atividade muito tranquila, tomei muito cuidado ao pedir essa atividade de vocês, porque como eu sei que vocês já têm as atividades do livro de atividade, então eu pensei com muito carinho de que forma eu iria fazer o uso do caderno, ok? Perfeito, então. Aqui eu deixo uma observação, que é uma atividade que eu expliquei de forma detalhada na videoaula, que é justamente esta videoaula que está sendo transmitida para vocês. E aqui, então, nós finalizamos a aula de produção textual, tá? A respeito da proposta de número 1. Próxima aula de produção textual, naturalmente, eu vou dar continuidade a essa proposta. O nosso encontro, ou melhor, os nossos encontros são semanais. A aula de produção textual ou de redação é uma vez na semana. Então, toda vez na semana, neste mesmo horário, neste mesmo tempo, neste mesmo bate-canal, nós vamos ter esse diálogo, esta conversa, tá? Não deixe nada pendente. Eu espero que você tenha entendido toda a abordagem da nossa aula de hoje. Dúvidas, me procurem no privado, mas, por favor, antes das dúvidas, assistam a videoaula, porque na videoaula eu posso detalhar o que você está com muita dúvida, ok? Aguardarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus, se assim Ele quiser, e até a próxima. Tchau, tchau, turma.